A palavra que Deus colocou no meu coração é essa: a colheita do ano. Você pode repetir isso comigo? Repita de novo. Levíticos 26:10 diz assim o texto: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Faltam 27 dias para nós terminarmos o ano de 2022. E se há algo então que eu e você precisamos fazer, é ter a expectativa da colheita. É gerar então a expectativa de milagres. É ansiar então por uma expectativa, por algo diferenciado que vai acontecer então em nós e através de nós. E conforme a palavra nos ensina que nós retiraríamos a colheita antiga, para que a colheita nova então chegasse para a nossa vida. Isso é algo muito especial, isso é algo muito lindo, acontece muito diante então das pessoas que plantam realmente, que têm então um plantio. Aqui temos várias pessoas aqui que já plantaram algo, já tiveram já algum tipo de plantação. E eu quero que você compreenda o que eu vou te dizer. Nós moramos na fazenda durante muitos anos. Eu vim para a cidade, tinha quase 10 anos. E eu me lembro de todo o processo então da fazenda. Meu pai era uma pessoa que ele plantava horta, que ele plantava então mandioca, que ele então criava então porcos, que ele plantava então milho. E eu me lembro que nós então, ali de tempo em tempo, meu pai precisava pegar aquela horta e cortar então aquelas verduras que estavam todas boas. Ele cortava então todas aquelas verduras e distribuía para quem queria, para o pessoal que ia lá na fazenda, e para os vizinhos que não tinham, e o restante ele precisava jogar então para os porcos. Por que ele fazia isso? Porque se não tivesse tirado a colheita antiga, a nova não chegaria, o broto não chegaria, não aconteceria então o broto, não surgiria então o broto. Então nós então vivemos isso muitas vezes. Quantas e quantas vezes que nós ali estávamos e o paiol estava então com milho e a outra colheita então estava chegando. E aí eles faziam todo um monte de coisas lá e triturava aquilo e etc e tal, para poder então diluir aquilo que tinha para chegar então a nova colheita. O que eu quero dizer para você sobre isso? Essa é a bênção do Senhor para a nossa vida. Que há um tempo do Senhor chegando para cada um de nós, que não vai acabar aquilo que nós temos e já vai estar chegando outro. Que não vai então, terminar aquela situação e algo novo já estará chegando na nossa direção. Porque isso é o ciclo da abundância para a nossa vida. E é o ano então, é o tempo da colheita, é o momento da colheita que eu e você então vamos ter e vamos então viver. Mas, para nós colhermos e termos então a colheita do ano, nós precisamos de sementes. Nós precisamos então plantar. Precisamos então aprender a plantar. A maioria das pessoas não sabem plantar, elas só sabem comer a semente. Elas só sabem então para elas. Nós estamos num domingo de primícias, onde nós temos então o mês de dezembro todo para poder então colher. Mas você precisa entender que a prática da vitória, da bênção, da prosperidade, da multiplicação, da família feliz, do corpo saudável e etc e tal, está então no poder da semente. Então o primeiro ponto que eu quero que você compreenda: você precisa escolher a semente. Coloca para mim lá, querido. Volta. A escolha da semente. Quando meu pai pegava então ali os grãos de milho, eu me lembro que ele separava os mais bonitos, os melhores, os que haviam, os mais graúdos, para a próxima então colheita. Você precisa então separar a sua semente.
A sua semente precisa ser algo então extremamente valiosa para você. Ou você então não terá a vitória no nome de Jesus. Coloque esse decreto, eu quero que toda a igreja leia junto comigo no 3, 1, 2, 3. Todos vocês aqui trabalham, todos vocês aqui se esforçam, todos aqui querem ter então resultados, todos aqui querem então ter uma vida então abençoada, mas por que muitas vezes os resultados eles não chegam? E quando eu estou falando de resultados, eu não estou falando de resultados financeiros apenas. Eu estou falando do resultado na família. Eu estou falando do resultado então no relacionamento. Eu estou falando do resultado então no trabalho, na empresa, na vida espiritual, no ministério e etc e tal. Por que muitas vezes nós não vemos então os resultados então acontecer? Porque, volta lá, sempre deixa no último que eu estiver. Volta lá para mim lá, fazendo um favor. Nós estamos então, coloque lá isso, vai lá, passa mais um. Sempre deixa aí a hora que eu estiver falando, você pula só depois que eu mudar. O problema das pessoas é isso. Se chama improdutividade. Ou melhor, a pessoa então está tendo a produtividade então errada sobre a sua vida. Ela está agindo de uma forma errada. Ela não está sabendo lidar com a questão que está então vivendo. E aí então é o problema. Essa é a grande dificuldade de cada uma das pessoas. E quando você aprende a lidar entre a semente e a produtividade, trabalhar isso em uma conexão, você vai então avançar e romper. Eu duvido que algum de vocês que aqui estão não querem dar certo esse ano. Eu duvido que alguns de vocês que aqui estão querem que a vida de vocês seja uma droga esse ano. Eu tenho certeza que vocês querem que a vida de vocês avance, que a vida de vocês então prossigam, mas precisa haver então uma produtividade correta. Coloque a segundo para mim, fazendo um favor. A escolha do solo, diga comigo, o solo é importante. Coloque então a declaração. Vamos lá ler todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Quando você então escolhe onde você vai colocar a sua semente, você está então dizendo assim, poxa, eu creio então que esse solo aqui é um solo que vai então multiplicar, é um solo então fértil que vai então me gerar então uma recompensa. Se você não tiver então ali olhando para um solo correto, você vai ter então problemas. Eu vejo vida de pessoas que eles não têm investido certo. Começam a namorar, mas ainda não é a pessoa correta e estão ali investindo tempo e energia sobre aquilo. Eu vejo pessoas que estão trabalhando no lugar que não é o lugar que é para trabalhar e ali está investindo tempo, investindo então energia naquilo. Eu vejo pessoas que então estão pegando os seus recursos, os seus dinheiros, estão investindo então em coisas que vão passar. Estamos vivendo um momento muito delicado. Há muitas pessoas que lutam, suam tanto para ganhar então o seu dinheiro. Aí de repente, principalmente agora na época da Copa do Mundo, qual é o comercial que você mais vê? Comercial de aposta. Apostas. Vou fazer uma fezinha aqui. Vou fazer uma fezinha ali. Um dinheiro suado. Que a pessoa então está plantando no lugar errado. E Deus olha e fala assim, como eu vou abençoar a vida do meu filho, da minha filha, se ele não está plantando no lugar correto? Se eu der então um nível de prosperidade para ele e para ela, ele vai
vai se matar. Você precisa se preocupar com o solo que você está plantando, com onde você está fazendo, com o que você está fazendo, de que maneira você está então agindo, porque se você não fizer dessa forma, você vai ter problemas. Eu sei que é pesado quando eu falo isso para vocês, eu sei, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso dizer a vocês, eu estava conversando um pouco antes de começar o culto com o Tiago e o Rafa aqui, ó, no canto aqui, e eu estava dizendo para eles a seguinte frase: as pessoas não querem ouvir, mas meus irmãos, cada um de vocês tem a vida, a sua vida é a sua colheita, tem a colheita daquilo que você plantou até agora. Não tem como fugir dessa realidade. Pastor, meu casamento está uma droga. Alguma coisa foi plantada errado lá. Pastor, minha vida financeira está uma desordem. Foi plantado errado. Pastor, no meu trabalho as coisas não estão indo. Foi plantado errado. Plantios errados geram resultados errados. Mas o ser humano, ele é bom para dar desculpas. Não, eu não estou dando certo por causa daquilo, ou daquilo outro, ou de não sei o que, ou não sei de quem. E a pessoa começa então a dar desculpa, e jogar então, terceirizar. Isso é o espírito da Eva, que vem então para cima então da pessoa. Quando a Eva come então da maçã do jardim, a hora que Deus pergunta para ela, ela joga para a cobra. A hora que Deus pergunta para Adão, Adão joga para Eva. E aí vira esse daí que você já viu. Sempre falando que foi outra pessoa. Essa síndrome de Adão e Eva tem que sair da nossa vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade da minha vida. Por exemplo, se você está fora do peso, você tem que olhar e... eu estou gordo, eu preciso emagrecer. Ponto. Virar uma chave na sua cabeça. Tomar uma decisão na sua vida. Opa, peraí, como que eu estou vivendo? Eu estou passando uma vida apertada, mas eu tenho então uma sabedoria. Eu não posso viver dessa forma, escravo aqui dessa situação. Eu preciso então romper. Então algo vai virar na sua vida e você vai dar o salto. Por quê? Porque você não pode então estar plantando em coisas ruins, em lugares ruins. As suas sementes, ela pode ser boa, mas se você jogar ela num brejo, ela não vai então prosperar. Preste atenção no que eu vou te falar para você. Se você assistir a mensagem, irmãos, é totalmente diferente as duas mensagens, de um culto para o outro, porque aqui tem povo diferente, são pessoas diferentes. Então preste atenção no que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você está infeliz no seu trabalho, você está infeliz na vida que você está levando, porque você está plantando na terra errada. Você precisa tomar o seu posicionamento então, assumir então o controle da tua vida e tomar novos rumos. Enquanto você estiver plantando em lugares errados, você não vai estar bem, porque você não acredita. Você não acredita no poder da semente que vai germinar. Você precisa romper isso. Coloque o 3 para mim. Você precisa plantar e cultivar. Diga comigo, plantar e cultivar. Irmãos, todo plantio precisa de cultivo, trabalho, esforço, labuta. Coloque então, ó. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Você precisa aprender a cultivar as coisas. Quer ter um casamento saudável? Cultive. Quer ter uma vida financeira próspera? Cultive. Quer ter um ministério então de excelência? Cultive. Seja uma pessoa que cultiva então as coisas. O que é cultivar? É você se esforçar. Os matos virão, as situações chegarão, e você precisa então cultivar. Está lá carpinando, irmãos,
A vida está trabalho. Quando você olha para a vida de algumas pessoas que vão e deslancham e outros que estão amarrados, irmão, olhe para a história dessas pessoas. Elas querem dormir até mais tarde. Elas não querem estudar. Elas não querem então mudar a cabeça, não querem mudar então o mindset, não querem então agir de uma forma diferenciada. Elas não estão querendo então, não estão predispostos então a romper. Tudo isso por quê? Porque uma trava está dentro delas. Mas nessa noite Deus quer destravar, desbloquear a vida das pessoas aqui. Amém ou não amém? E você precisa então compreender esse princípio. Opa, peraí, eu preciso cultivar. O que eu quero ter lá na frente? Eu preparo então uma boa semente, eu pego então, planto num bom solo e eu vou cultivar então essa terra, porque eu creio que vai ter então uma colheita abundante e abençoada para a minha vida, em nome de Jesus. Coloca a quarta para mim. Leia comigo no 3. Isso, muda aí, coloca agora o decreto aí. Leia no 3 comigo, 1, 2, 3. As pessoas, elas querem colher, mas elas não querem plantar. E elas precisam ser investidores em plantios. Elas precisam estar ali, sempre plantando. Para quê? Para que essa semente venha então germinando e prosperando e multiplicando, transformando então em nossa vida. Sabe, irmãos, eu quando eu era um pouco mais jovem, assim, talvez uns 5 anos atrás, um pouquinho antes, como que eu me preocupava com algumas pessoas? Eu chamava as pessoas, chamei a atenção de gente no meio da igreja. Chamei a atenção de gente que estava com o celular, conversando, levantava. Chamava atenção. Hoje eu não faço mais isso. Sabe por quê? O problema é de cada uma das pessoas. O meu resultado não vai mudar pela sua decisão. O que você faz não muda a minha vida, só muda a tua vida. Se você pegar algo que eu estou falando aqui para você como fonte de Deus para a sua vida, e você sair lá fora e praticar, você vai ter uma vida abençoada e de sucesso. Só que se você não quiser pegar também, eu não estou nem um pouco preocupado mais. Você sabe por quê? Eu não posso mandar no coração e nem na mente de ninguém. Cada um escolhe como quer estar. Se você escolher estar de uma forma diferente daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, o ano de 2023, você vai estar. As suas escolhas são suas sementes. A terra é o seu coração. E se você cultiva então aquilo que está entrando dentro do teu coração, você vai colher abundante, porque a Bíblia diz que a colheita é 100 por 1. Não é 1 por 1, são 100 por 1. Plantou 1, colheu 100. Plantou 1, colheu 100. Plantou 1, colheu 100. E assim por diante. Então, diante disso, eu e você precisamos do quê? Esperar uma recompensa. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu não gostaria de nada, não. Conversa fiada. Todos nós somos interesseiros. Olha para o seu irmão e diga assim: você é um interesseiro. Diga para ele ou para ela: você é um interesseiro, você é uma interesseira. E eu vou provar para você que é verdade isso. Veja bem, você então só casa por quê? Você casa só por casar? Não, porque você é interesseiro. Você está casando porque você quer alguma coisa que a outra pessoa tem. Você faz amizade com alguém por quê? Porque você é interesseiro, porque você quer aquilo que a pessoa tem perto de você. Você quer aquelas pessoas perto de você. Por que você entregou a sua vida para Jesus? Porque você é interesseiro. Porque você quer então um dia morar no céu. Verdade ou não é? Isso não é interesse? É um interesse ou não é um interesse? Então veja bem, se há um interesse, nós precisamos então colocar disposição nesse interesse para acontecer então as mudanças da minha vida e na sua vida. Acreditar que isso vai então mudar.
Acreditar que verdadeiramente as coisas vão se transformar na nossa geografia, na nossa direção. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele não muda. Deus, Ele não tem variação. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele é o mesmo que será então eternamente, para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Para nós termos a melhor colheita do ano, primeira coisa que você precisa ser intencional na semeadura. Pastor, o que significa ser intencional? Você precisa saber o que você está fazendo, e cada passo que você der, você está indo para aquela direção, para aquele lado. Você não pode ser que nem uma pessoa falar assim: eu vou pegar um monte de semente aqui e vou jogar aqui, para onde que der, o que der e está tudo bem. Não, seja intencional. Canalize a sua força. Canalize a sua força, aquilo que você tem, irmãos. Nós temos uma força. Nós temos então uma vida, canalize ela então para fazer valer a pena. Nós vamos morrer um dia, mas nós precisamos deixar um legado aqui, diante então dessa terra, e agir de uma forma diferenciada. Então, você precisa ser intencional. Coloque o versículo para mim, fazendo um favor. Quem semeia para a sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá então a vida eterna. Gálatas 6:8. Se você não está gostando do que você está colhendo, não desista, apenas mude de semente. Quando eu sou intencional então no meu plantio, porque veja, eu só preciso saber, eu quero isso, então eu vou caminhar para isso. Eu quero ter então o meu casamento melhor, então eu vou lutar para isso, vou me esforçar para isso, vou me batalhar para isso. Eu quero que a minha vida financeira seja diferente, então eu vou me esforçar para isso, eu vou batalhar para isso, eu vou me empenhar para isso, eu vou dar passos nessa direção. Isso é ser intencional, é saber, não, eu estou fazendo isso porque vai refletir aquilo lá na frente. Eu estou dando esse passo porque vai acontecer aquela situação lá na frente. E assim sucessivamente. Isso é ser intencional. Você precisa ser intencional no seu casamento, você precisa ser intencional na sua vida financeira, você precisa ser intencional na sua vida espiritual, você precisa ser intencional com as suas amizades. Espera aí, presta atenção, para que você vai ter pessoas do teu lado, pessoas que caminham junto com você, que não são um com você? Tem pessoas que encostam junto com você e parece que eles enfiam então uma agulha desse tamanho assim, com uma seringa assim na sua barriga assim, ó. E eles vão puxando devagarzinho tudo que você tem lá dentro. Eles querem tirar tudo, e a hora que acaba tudo que você tem, eles se descartam. Você não precisa de gente assim. Você precisa ser intencional. Intencional com as suas amizades. Intencional com os seus relacionamentos. Intencional então com as pessoas que vão na sua casa, que entram na sua casa. Intencional de onde você está trabalhando. Irmãos, não faz sentido. Desculpa eu te falar isso, mas eu acredito que você é muito inteligente para estar num lugar que você não gosta de estar fazendo algo que você não gosta de fazer. Não tem sentido. Se nós passamos a maioria do tempo no trabalho, você precisa amar aquilo, você precisa gostar do que você está fazendo, e assim você vai produzir mais. Mas se você não gosta, por quê? Para quê? Você vai chegar numa hora na tua vida e você vai falar assim: não tem sentido, porque não está dentro do propósito de vida que você tem. Então você precisa então ser intencional na sua semeadura. A sua vida é um campo. Sua vida é um campo aberto. É uma terra então aberta. E cada passo que você dá são sementes que você está fazendo. Seja intencional. Não seja uma pessoa desequilibrada que qualquer coisa vai te tirar você do prumo. Seja uma pessoa então diferenciada. Mude a semente. Algumas coisas que estão acontecendo, mude. Mude a semente. Inverta então essa situação. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Segunda coisa, supere os obstáculos do solo.
Diga assim comigo: o solo tem obstáculos. Mateus 3 ou 9 diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terrenos pedregosos, onde não havia muita terra, e logo então brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e cresceram e sufocaram então as plantas. Então veja, os obstáculos do solo para quem tem fé são propósitos e não problemas. Nós precisamos entender que tudo na vida tem os seus obstáculos. Para você ter chegado até aqui, você passou por obstáculos. Alguns obstáculos conjugais, familiares, percalços no meio do caminho. Talvez para você então ter vivido até aqui esse ano, algumas situações então aconteceu, e isso é normal acontecer. Os obstáculos fazem parte do nosso crescimento. Os obstáculos nos fazem então sermos mais fortes. Mas eu e você precisamos então ter algo no nosso coração, que à medida então que eu ando e tenho então um obstáculo, eu não posso então me desestabilizar. Você está pegando então uma pista e você está a 100 por hora, de repente você vê um buraco. Você sabe qual que é a estratégia? Pelo menos quando eu dirigia como motorista, era assim que a gente fazia. Não sei se for diferente hoje, os irmãos aí me corrijam. Mas se você via então um obstáculo, um buraco, você não podia brecar. Se você brecasse, se estivesse em cima, era perigoso. Então deixa passar. Chacoalhava, balançava, mas saía. Era assim que nós fazíamos com os obstáculos que tinha, as valetas que aconteciam então na vida. Mas tem gente que vê um obstáculo, breca, trava, para. Chegou um obstáculo no casamento, travou, não consegue sair do lugar. Chegou um obstáculo na empresa da qual está trabalhando, trava, não consegue sair do lugar. Chegou um obstáculo então na vida financeira, trava, não consegue sair do lugar. Irmãos, os obstáculos são para ser vencidos, para ser então ultrapassados. Cada um de nós temos obstáculos na vida, então nós vamos vencê-los. Aquilo que chegar diante de nós, nós vamos então vencê-los. E se Deus permitir chegar um obstáculo na nossa vida, é porque nós temos então capacidade de vencê-lo, de ultrapassar então eles. É só você parar um pouquinho, observar a situação e ir avançar. A ordem de comando de Deus na sua vida é avançar, porque obstáculos existem. Os solos têm obstáculos. Veja a história desse homem, desse semeador, se ele tivesse parado. Fale uma palavra comigo, diga assim: constância. Diga novamente. Diga novamente. Aqui está o segredo da vitória para todas as pessoas, é você ter constância. Perceba que se esse homem tivesse parado no primeiro monte de semente que ele tinha lançado, a Bíblia diz que 25% cai então à beira do caminho, e as aves chegam então e comem. Se ele tivesse desistido, ele não tinha colhido nada. Aí a outra parte cai então entre os espinhos crescem, sufocam ele, e morre também as outras 25%, sobrou 50%. Mas ele vai lá e planta de novo, ele vai lá e planta mais 25%. Aí essa semente cai então no meio das pedras, ela nasce, mas de repente começa a crescer, queima, mata, acabou. Mas ele não para. Olhe para o seu irmão e diga assim: o segredo é você não parar. Diga para ele com força: o segredo é não parar. Chacoalhe esse irmão para acordar ele, diga: o segredo é não parar. Meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo para vocês aqui que se você não parar, você vai colher, porque na quarta plantio que ele plantou, a Bíblia diz que 25% caiu na terra e produziu 100 por 1. Mas se ele tivesse desistido, ele não tinha colhido. Olhe para cá e preste atenção aqui, vocês casados. Olhe para esse homem aqui. Se eu tivesse desistido do meu casamento há 28 anos atrás, 27 anos atrás, eu não tinha a Débora, não tinha o Lucas, não tínhamos o Isaac. Eu e a pastora, nós não sabíamos para onde nós estávamos, e eu não estaria aqui. Uma decisão me trouxe até aqui.
Uma constância me trouxe até aqui. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Essa constância. Percalços tem. Dificuldades existem. Os irmãos que estão comigo há mais tempo já viram o tanto de dificuldade que nós já passamos aqui na igreja. Nós já tivemos de tudo quanto é coisa que aconteceu. Mas as dificuldades e os percalços nos fazem então avançar, porque chegou um problema, é porque minha vitória está perto. Então nós vamos vencer esse problema, porque a vitória já está chegando. Eu quero te dizer que para cada problema que o inimigo se levanta na sua direção, é porque tem uma bênção que Deus já está preparando para a tua vida. Então você precisa ser forte. Você precisa então continuar. Não pare no meio do caminho. Não desista então em meio aos percalços que tem. Meu irmão e minha irmã, eu creio que você tem a força de Deus aí na sua vida e você não pode parar. Olhe para o seu irmão e diga: supere os obstáculos. Terceira coisa, tenha uma convicta e viva com expectativa. Tenha então convicção e viva então com expectativa. Por que todos os dias, você que me acompanha lá nas minhas redes sociais, lá você sabe que todo dia eu pego lá e estou lá falando lá, hoje é o dia? Acabou, meu irmão, já era. Se você pegar essa história, que todo dia vai ser o dia do seu milagre, é a expectativa que você acordou o dia. Agora, se você acordar e sentar e falar: ó céus, ó dia, ó vida, ninguém me vê, eu não tenho dinheiro, ninguém me ama, ninguém me quer, o diabo vai falar assim: é isso, seu infeliz. Cada vez para baixo fique assim. Mas você tem que levantar da sua cama, olhar para o espelho e falar assim: você é um vencedor, você é uma vencedora, e hoje é o dia do seu milagre. Acabou, meu irmão, você cria essa força dentro de você e as coisas ficam diferentes, porque o diabo é que nem cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata é o seguinte: você chega na casa de alguém, aperta a campainha, o cachorro... Aí você pega a hora que ele olha para você, sai! E ele sai correndo. Cai. É assim, o diabo é a mesma coisa. O diabo quer que você se posicione. Viu? O diabo não obedece isso, viu? Essas frescurinhas. Isso aí é de outra turma, não é da nossa não, irmãos. Aqui só tem macho e fêmea. Homens e mulheres determinados para poder avançar. Filhos e filhas de Deus que vão romper em meio às dificuldades. E que você vai realmente se posicionar diante de Deus e falar assim: não, diabo, na minha vida não. Na minha casa não. Chegou obstáculo na minha família, no meu casamento, eu vou vencer ele em nome de Jesus. Chegou um obstáculo na minha finança, eu vou vencer em nome de Jesus. Chegou um obstáculo então na minha fé, eu vou vencer em nome de Jesus. Ter uma expectativa convicta e viver então com expectativa. Marcos 4, 26. Um homem que lança semente sobre a terra noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente então germina e cresce, embora não saiba como, mas a terra por si própria produz então o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espigas. Logo que o grão fica maduro, então o homem vai então passa a foice, porque chegou o dia ou chegou então a colheita. Sabe, meu irmão e minha irmã, tem hora que você não está enxergando nada. Tem hora que você deita, então você fala assim: eu não estou enxergando a luz no final do túnel. Mas aí de repente você acorda com uma nova expectativa, com uma nova esperança. Talvez você entrou aqui, sabe, sem expectativa, sem esperança, e Deus então quer colocar isso dentro de você, para que você enxergue as possibilidades de Deus para a sua vida. De repente você não está enxergando nada no seu campo, amanhã você vai acordar, olhar os seus olhos e você vai ver então o seu campo todo verde já brotando, já em nome de Jesus. Mas você precisa acreditar. Você precisa então acreditar, ter a expectativa. Não vai dar certo, não vai dar certo, agora vai dar certo, dessa vez vai dar certo, assim vai dar certo, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. É assim que nós temos que viver, essa força que nós temos que viver, dessa maneira que nós temos que viver. Deus não espera condições perfeitas para realizar então a sua vida, Ele só espera a confiança da sua parte. Você confia em Deus? Confia em Deus? Um dia Deus falou assim para Moisés: vai Moisés, fala para o povo marchar, passe aí, esse mar aí.
Você confia em Deus de verdade? Talvez esse mar que você está enxergando, meu irmão, do outro lado tem a Canaã, a terra da vitória, a terra que vai então te levar você então às promessas de Deus. Então, ultrapasse esse mar. Avance em nome de Jesus. Se o seu Deus é grande, tenha expectativas grandes. Faça assim com a sua mão assim na sua mente assim, ó. Faça assim, faça esse ato assim comigo assim, ó. Coloca a mão assim na sua mente e faça assim comigo assim, ó. É isso que Deus está fazendo na sua cabeça. Ó, vai de novo. Vai. Deus está expandindo a sua mente. Sabe por quê? Talvez você está olhando assim, ó. Só ali aquele mundinho. Deus está te levando você para enxergar de forma macro. Porque Deus enxerga é macro, não é micro. Se o seu Deus é grande, Ele pode te curar. Se você crê num Deus grande, Ele pode restaurar sua família. Se você crê num Deus grande, Ele pode então prosperar a sua vida. Se você crê num Deus grande, Ele pode então mudar a sua história. Se eu creio que meu Deus é grande, nele eu posso todas as coisas. Você pode dizer isso comigo? Em Deus eu posso todas as coisas. 4. Trabalhe duro e invista para desfrutar das fartas colheitas. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Você precisa trabalhar duro. As suas mãos precisam estar cheias de calos. E eu não estou falando de calos físicos, que o seu trabalho então humano precisa então gerar, não. Eu estou falando do seu esforço. Quando eu cortava a cana, eu não tinha pelo nesse braço. Não tinha mangote, essas coisas que hoje tem, não tinha. Não tinha nada de segurança, Daniel, nessa época nossa lá atrás, nada. Minha canela é toda cortada de facão. O facão batia na cana, resbalava, vinha na perna, na canela, nos pés. Minha perna é toda cortada, cheia de cicatrizes e cicatrizes grandes. Não tinha pelos aqui. Por quê? Era o lugar que eu abraçava a cana para cortar a cana. Aqui, ó, minha mão era toda preta. Do caldo da cana aqui, queimada aqui, ia grudando. A mão do facão, aqui eu tinha uma crosta assim, ó. E demorou alguns anos depois que eu parei de cortar a cana para essa crosta sair. Tinha uma crosta assim, porque pegava aqui o facão e aqui em cima, aqui onde que abracava o facão, virava uma crosta. Quem cortou cana aqui sabe que era assim que dava esses calos. Não tinha nada, não tinha luva, não tinha nada que a gente usava. Era a cara e a coragem. Mas aquilo era o que eu defendia, o pão todos os dias. Eu sempre fui meio doido assim, desde quando eu cortava a cana. Meu cunhado Zé cortou cana junto comigo. O Vaguinho já viu eu trabalhar também na roça. Já não cortou cana comigo, mas ele já viu. Minha irmã Sueli está aí também. Eu ia no ônibus comendo. A hora que descia, Dimas, do ônibus, eu já descia catando o eito. Eu só parava a hora que os últimos paravam. Eu tinha um comprometimento. Eu tinha uma mulher, eu tinha filho, e eu precisava então dar conta de sustentar minha casa. Eu tinha um propósito, eu me esforçava. Trabalhava de segunda a sábado, meio-dia. Sábado depois do almoço era extra, a gente cortava a cana então para ganhar no domingo. E domingo ia trabalhar para poder então receber no final do dia. E assim era a nossa vida. A safra toda. Porque eu tinha um propósito. E esse propósito precisava ser estabelecido. Preste atenção. Não dá para você viver a vida que você quer viver e ter o que você deseja ter. Não dá. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de desafios, esforços. Quando você vê hoje jovens, pessoas aí novas, formadas, ganhando bem, ganhando o salário de pessoas que há 30 anos trabalham nas usinas, estão lá trabalhando, ganhando bem, trabalhando
tem um esforço. Esforço de horas de estudo. Esforço então de ir de ônibus, voltar de ônibus e fazer isso. Esforço. Quando você ver então alguma coisa dar certo na vida de alguém, não é sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito então que Deus, Ele olha do céu e olha para aqueles que então se esforçam, que cultiva então a terra, que separa a boa semente, que planta no solo, que luta então, que sai pela manhã para trabalhar, que se esforça para estudar, que está esticando a sua mente, está então procurando então mudar a sua cultura, seu pensamento. Na quarta-feira eu falei com uma irmã ali na porta, disse: "Pô, você sumiu?" Ela disse assim: "Não, pastor, voltei a estudar." Disse: "Que legal." Eu falei: "O que você está fazendo?" Ela falou assim: "Não, pastor, eu voltei a estudar para completar o 2º grau." Eu disse: "Parabéns, que Deus possa abençoar a sua vida. Depois do 2º grau você vai então para a faculdade, você vai fazer curso técnico, etc e tal e tal." É isso que falta para muitas pessoas, esse esforço, esse desejo, trabalhar duro. Pastor, mas o que isso encaixa na minha vida? Vou trazer para a tua realidade. Trabalhe duro pelo seu casamento. Faça esse trem dar certo. Se esforce. Estude, para de ficar rolando barrinha de Facebook. Para de ficar rolando então aquelas coisas, essas tonteiras de TikTok, irmãos. Isso não vai dar nada para ninguém. Fica vendo na vida dos outros, nos stories do Instagram. Para disso. Estuda. Estuda. Pesquisa lá no Google como ter uma família abençoada. Leia, ouça, aprenda, leia livros. Muda a cabeça. Finanças. Como ter uma finança abençoada? Entra lá, pesquisa, se esforce, lute, batalhe, cresça. A vida não é fácil para ninguém. Mas o que tem de mais precioso, que é o seu tempo, o diabo está conseguindo arrancar de você. Ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para fazer mais nada. Se esforce, carpine a terra, batalhe pela sua vida. O que você quer? Vai para cima que você vai conseguir. Tudo é possível ao que crê. Vai para cima, lute, batalhe, se esforce, dê o seu melhor. A bênção vem de Deus, mas o esforço vem da sua vida. E você precisa então romper no nome de Jesus. Então, trabalhe duro sobre isso. Quinto e último, eu quero convidar a equipe de louvor para nós adorarmos ao Senhor. Desfrute com alegria e gratidão das suas colheitas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 1 a 100, 1 60, 1 30 por 1. Mateus 13, versículo de número 3 ao 9. Você precisa desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Você não pode dar um passo maior do que a tua perna, mas você não pode viver aquém daquilo que Deus está te dando. Você precisa ser uma pessoa que olha e fala assim: não, eu posso ter essa vida, então eu vou ter essa vida. Olhe para cá e preste atenção. Eu creio que Deus vai enriquecer muitas pessoas aqui. De verdade. De manhã tinha mais gente que queria ser rico, agora de noite tem menos pessoas que querem ser rico. Mas tudo bem, é você que escolhe. Vou falar de novo. Deus quer enriquecer muitas pessoas que estão aqui nessa noite. E enriquecer, prosperar, fazer você então ir, sabe, não se preocupa com o que as pessoas vão falar de você. A hora que você comprar aquele carro que você sonha e você chegar aqui na porta, não se preocupa com o que as pessoas vão falar de você. Quando você então comprar a sua roupa, comprar a sua casa, comprar o seu terreno, comprar então ou fazer então, não se preocupa com o que as pessoas vão falar de você. Porque as pessoas falam mesmo. Escute,
A hora que chegar lá um caminhão lá, na porta da tua casa, para você trocar toda a sua mobília, as pessoas, os vizinhos vão sair tudo para fora e falar assim: será que eles estão mudando? Fala, não, é que nós estamos trocando toda a nossa mobília. Porque assim, irmãos, vizinho não pode ver um caminhão chegar na porta. Eles querem saber quantos polegadas sua televisão que você comprou. Teve um irmão que falou assim para mim: pastor, minha mulher é meia doida, pastor. Foi na loja e falou assim: eu quero a maior televisão que tem nessa loja aí. Tá lá, e é isso. Você tem que ser desse jeito, você tem que viver a prosperidade de Deus na sua vida. Você tem que desfrutar daquilo que o Pai está entregando para você e para mim. Aleluia, queridos. Então quem trabalha, quem tem, sabe, quem se esforça tem direito de comer então o melhor. E eu quero desafiar você essa semana, preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero que você faça algo que você não costuma fazer. Eu quero que você coma algo que você quer comer, que você está assim para não comer, você vai comer. Essa semana você vai comer. Você vai comprar, você vai comer. Você vai sair. Pastor, eu estou querendo comprar aquela roupa, aquele sapato, pastor, mas eu não... Vai comprar, meu irmão, vai comprar, minha irmã. Você precisa destravar a sua mente. Mas o que as pessoas vão achar de mim? As pessoas não têm nada a ver com a tua vida. Ninguém paga a tua conta. Então você não deve satisfação para ninguém. Você faz o que você bem entender e acabou. Porque assim, irmãos, ó, se você chegar tudo rasgado, vão falar. E se você chegar como um príncipe, vão falar. Então, deixa falar, mas vamos pelo menos ser melhorzinho. Falar, vão falar. A língua do povo ninguém segura na boca. Esse povo que é linguarudo também vai se ver com Deus. O problema é deles com Deus. Vai queimar tudo no inferno, mas esse é outro problema, outra história. Outro dia nós ministramos sobre essa parte. Agora você. E detalhe, hein? A hora que você vê o irmão chegar aqui com o carro para ungir, você vai celebrar, porque o próximo vai ser você. Quando você celebra a conquista de alguém, Deus traz a conquista para a sua vida também. É isso que Deus faz na vida dos seus santos, dos seus filhos. Então eu quero que você então compreenda que há uma colheita abundante do Senhor para a tua vida ainda esse ano, mas você precisa aprender a plantar. O que você não tem? Pastor, eu não tenho paz. Plante. Pastor, eu não tenho paz na minha família, com meu marido, com a minha esposa. Plante isso. Pastor, eu não tenho então finanças, eu não consigo então juntar dinheiro. Plante. Comece então a juntar. Crie então formas para fazer isso. Você é sábio, você consegue então virar algo aí na sua cabeça para poder fazer. Tem tantos talentos que estão escondidos aqui, que precisam ser desenterrados para Deus então fazer você prosperar. Invista seu tempo, invista sua força, invista então a sua vida, para que a sua vida então dê certo verdadeiramente, que você colha o 100% de Deus na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Eu creio que a colheita abundante chegou para a tua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. Com seus olhos fechados, você está então num grande campo. Não fica com a sua cabeça abaixada não, irmãos. Cabeça baixada dá depressão. Levanta a sua cabeça, estufa seu peito aí. Você é filho do rei, você é filha do rei. Isso. Olha agora para frente, para cima, pelos olhos da fé, e começa a enxergar. Você está em um campo, esse campo é a sua vida. O que você deseja alcançar na sua vida? O que você espera do Senhor então na tua vida aí? Comece então aí agora a entender. E comece agora a plantar. Pegue a semente está nas suas mãos e vai plantando nesse solo. Existem algumas coisas que vão demorar um pouco mais para dar, mas você hoje vai plantar nesse solo e vai crer que a vitória vai chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus.